Deixa eu voltar na minha página. Bom, então a gente já começou aqui a gravar. Então, gente, boa tarde de novo para todo mundo. Essa é a nossa terceira aula, né? Dessa primeira parte da disciplina de investigação para o ensino de ciências. E aí, hoje, eu vou apresentar para vocês algumas outras propostas de atividades de investigação e também passar alguns recados sobre métodos, né? Para a gente não se complicar muito na hora de aplicar a nossa proposta para o TCC, tá? Então, o que eu fiz? Vocês, na verdade, quase todo mundo me mandou a atividade 1, acho que só 5 alunos não mandaram, eu vou entrar em contato com eles. E aí eu fiz um apanhado geral dos temas que vocês vão trabalhar. Então, tem muita gente trabalhando com o mesmo tema, não tem problema, isso é até interessante, que a gente acaba tendo no final vários produtos para aplicar depois com relação ao mesmo tema, e são públicos diferentes, né? E então eu fiz um apanhado geral da temática que todo mundo apresentou na atividade 1. Lembrando, né, que a atividade 1 ela era para você já falar sobre o seu TCC e não sobre uma outra proposta, né? Já para a gente focar, já desde a disciplina que vocês estão acabando agora, que é TCC 2, junto com a minha e com a próxima, que é o último TCC, só realmente para focar no TCC, porque a gente já está no final do ano, né? As coisas começam a correr, a gente fica sem aluno durante um período, né? Que é o final do ano e começo do ano, então a gente vai ter que correr para aplicar tudo, ainda vai ter que fazer a escrita, né? E tem o nosso descanso, então a gente sabe que isso é tudo complicado. Então, a gente vai focar agora só no cronograma, na aplicação. Quem já está desenvolvendo, excelente, tá? E quem não começou ainda a desenvolver, é realmente para correr, para modificar algumas coisas, para ter certeza que a sua proposta é uma proposta de investigação. A gente sabe que esse método ele acaba sendo um pouco complicado, né? E ele acaba entrando ele acaba caindo em algumas tentações nossas de ficar fazendo a mesma coisa que a gente faz com relação aos métodos tradicionais e que acabam não sendo realmente de investigação. Então, eu olhei todos os formulários de todo mundo que mandou, eu vi que vocês incluíram métodos tradicionais, algumas pessoas tiveram alguma dificuldade de encontrar algumas atividades de investigação. Tem gente que, eu acho que só uma pessoa vai jogar isso para os alunos, não tem problema, essa é uma possibilidade, como a gente falou na outra aula, inclusive, você pode acabar até se surpreendendo com as atividades que esses alunos vão escolher, então isso é interessante, mas também a maioria resolveu fazer a seleção para que os alunos apliquem, né? Acaba sendo uma escolha mais segura, né? Porque a gente consegue conduzir melhor quando a gente já sabe realmente o que a gente espera dos alunos, né? E a gente também já prepara todo o material, já coloca isso tudo dentro do cronograma, né? Então, as duas propostas, elas funcionam, são excelentes. Então, o objetivo dessa aula é apresentar, né, algumas sugestões minhas com relação às propostas que vocês com relação às propostas que vocês já vão fazer. Óbvio que não tem obrigatoriedade de vocês incluírem algumas sugestões minhas, lembrando que o seu trabalho ele é seu junto com o seu orientador, é só realmente para a gente ampliar as nossas possibilidades e tomar alguns cuidados, tá? Então, eu já vou falar de alguns cuidados que a gente tem que ter, tá? Então, de uma forma geral, quando eu fiz a análise do formulário de vocês, apareceram alguns métodos que a gente acaba colocando muito ali na nossa aula super tradicional, né? Que é os alunos apresentarem palestras e seminários ou eles assistirem palestras e seminários, eles fazerem cartazes ou criarem campanhas de conscientização, roda de conversa, visitas em loco, fazerem peças de teatro, fantoche, apareceu também, passar vídeos e filmes e também tem alguma parte de gamificação, tá? O cuidado que eu quero que vocês tenham é que tudo isso, né, essas estratégias mais tradicionais que a gente sempre utiliza, tem que ter a parte de investigação. Você tem que, dentro dessas atividades aqui, você tem que colocar eles
para investigarem alguma coisa, para fazer com que a cabecinha deles funcione, para solucionar um problema, para resolver uma situação, ou que eles pensem de uma forma mais crítica com relação ao tema que vocês forem propor, tá? Como o TCC de vocês, o tema que vocês vão trabalhar, ele segue, ou ele pode ou não, mas a tendência é que ele vai seguir aquele modelo mais tradicional da gente falar primeiro do conteúdo de uma forma mais geral. A gente pode utilizar tudo que está aí como uma forma inicial, né? Então, eu vou dar uma palestra sobre isso, vou pedir para os alunos apresentarem seminários sobre aquilo, não tem problema, mas lembra que o diferencial desse método de investigação é colocar os meninos para investigarem. E aí tem que tomar cuidado com o seguinte: quando você pede para o aluno fazer um trabalho de pesquisa sobre o tema, ele não necessariamente está investigando sobre o tema. Então, digamos que eu quisesse que o aluno fosse trabalhar sobre poluição, né? Se eu peço para os meus alunos formarem grupos e eles forem trazer para mim o que é a poluição, o que polui mais, isso é só uma pesquisa, tá? Então, ele vai fazer uma pesquisa com relação à poluição. Não necessariamente ele está investigando algo com relação à poluição. Então, essa parte de investigação, ela não é uma parte só de conhecer um conceito e de descobrir alguma coisa de uma forma muito simplificada, tá? Ele precisaria, por exemplo, dentro da poluição, solucionar algum problema, né? Ou ele ampliar esse conhecimento dele com relação a alguma coisa prática relacionada a isso, tá? Então, ele precisaria agir enquanto pesquisador em cima da poluição. Então, tem que fazer essa divisão entre ele pesquisar um assunto e você colocar o seu aluno como um investigador com relação àquilo, tá? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados com relação a isso, senão a gente cai no nosso método tradicional, que é aquele método de estudo dirigido, né? Então, cuidado com isso. Mas, de novo, você pode pegar todos os métodos tradicionais e aplicar para o método de investigação. A diferença é como você vai conduzir isso para realmente fazer com que toda a sua proposta ela fique dentro da investigação, certo? E aí eu vou passar por vários temas que surgiram, né, dentro dos formulários de vocês, e eu vou apresentar algumas abordagens possíveis para vocês aplicarem ou para vocês conhecerem e extrapolarem para o tema de vocês, tá? Então, quase todo mundo, eu acho que só 3 alunos focaram na parte de física, provavelmente são professores que dão física. Se eu não me engano, foi para a parte de matemática, e a maioria ficou com essa parte de ciências biológicas e de saúde, tá? Então, tem pouca coisa aqui com relação à parte de física e matemática, e também a parte de química também, ela acaba sendo muito misturada. Então, muita coisa aqui é relacionada a essa parte de seres humanos, de biodiversidade. Então, o principal tema que apareceu lá é o de reciclagem, né? Esse tema ele é muito bom de ser trabalhado, né? Ele envolve a parte de sustentabilidade. Quase todas as escolas conseguem trabalhar esse tema muito bem, né? E ele é fácil de ser trabalhado. Então, a gente tem alguns alunos ali, acho que uns 5 alunos ou mais vão trabalhar com reciclagem, e cada um apresentou algumas propostas ali, e aí eu vou ampliar para vocês algumas possibilidades, tá? Então, a proposta mais simples, né, para a atividade prática de investigação, ela começa com a reciclagem para a gente compreender a parte de transformação, né, desses produtos. Então, tem essa parte realmente de criação de produtos, a parte de reciclagem, que é fazer brinquedos, objetos de forma geral, decoração, reutilização. Então, isso pode ser um início do projeto de investigação de vocês, e vocês também podem aprofundar isso, né? Então, como é que eu utilizo essa parte de criação de produtos, a parte de reciclagem no método de investigativo, né? É quando você passa a responsabilidade para os alunos de transformar aquilo que iria ser descartado para algo. Então, eles vão solucionar um problema com relação a isso. Então, já está tudo certo, tá?
Aqui a gente tem 2 exemplos simples que são exemplos de brincadeira, né? Transformar a PET e alguns recipientes de plástico em brinquedos, né? Existe uma outra possibilidade que acaba não sendo tão utilizada, porque quando a gente fala muito de reciclagem, a gente foca realmente nos materiais de reciclagem, mas lembra que você também pode fazer um estudo, uma aplicação com relação aos materiais que não são de reciclagem, mas eles podem ser reutilizados de outra forma, né? Então, uma dessas possibilidades é você fazer com que o seu aluno acompanhe em laboratório. Se não tiver laboratório, pode ser algum lugar específico na sala, você montar alguma estaçãozinha para ele acompanhar a decomposição de alguns alimentos, né? Então, pode colocar uma fruta ali, um pão e outras coisas, e ao longo daquelas aulas eles vão observando o quanto que esses produtos orgânicos vão sendo decompostos. E a partir daí você tem toda uma possibilidade de investigação, né? Por que, que o pão ou por que, que a fruta decompõe mais fácil, mais rápido, né? Por que, que a coloração em cima acaba sendo diferente, né? Então, no caso aqui de algumas frutas, a coloração vai ser mais amarronzada, no pão é aquele clássico bolô que vai ficar verde. Então, você pode jogar essa pergunta para o aluno de vocês, né? Então, por que, que eu não posso reutilizar esse tipo de material, né? Por que, que eu não posso, material não, né? Esse tipo de alimento, por que, que eu não posso comer esse tipo de alimento? Então, a partir daí, você faz com que os alunos pensem, né, sobre isso. E o que, que eles podem fazer a partir desses alimentos? Se esse alimento ele não serve mais para ser utilizado para alimentação, o que, que eu posso fazer com eles? Né? E aí você pode incluir a parte de compostagem e outras coisas assim. Tá? Existe também a parte prática mesmo de investigação a partir da coleta de dados. Né? Eu acho que tem... Tá, desativei o som da coleguinha. Tem a parte de coleta de dados. Isso é uma coisa que apareceu em vários formulários, né? Que é colocar os alunos para conversarem com a comunidade, com profissionais, com várias pessoas, para eles descobrirem alguma coisa. Esse é um método clássico, né? De investigação na pesquisa, que é de entrevista, questionário, né? Grupos focais. Então, esse método aqui de coleta, no caso aqui na reciclagem, poderia ser perguntar para as pessoas por que reciclam, por que não reciclam, e a partir daí esse aluno consegue fazer uma análise de dados. Então, quando ele faz uma análise de dados, ele está fazendo uma investigação, né? E a partir disso ele vai descobrir vários resultados, vai conseguir discutir, vai criar hipóteses. Então, você pode extrapolar essa parte de coleta de dados com outros, né? Com outros profissionais, outras pessoas em diversos temas, tá? E também tem uma outra parte que vários colegas vão fazer, que é a parte do diário pessoal. Então, em vez de o aluno coletar dados para fora, ele vai coletar os próprios dados, né? Então, ele vai andar com um diário pessoal e ele vai se auto-investigar com relação a alguns hábitos. Então, por exemplo, por que que ele não recicla? Ou qual é a quantidade de material que ele produz, né? Ou se ele consegue verificar, à medida que ele sai da casa dele até o mercado, ou do mercado até outro lugar, se ele consegue ver alguns pontos de reciclagem, tá? E aí, ele mesmo, a partir dos próprios dados que ele coletou, ele consegue pensar criticamente com relação às próprias ações. E ele consegue se auto-investigar, né, e a criar os próprios dados para análise. Tem um experimento muito interessante que eu conheci ele ainda na minha graduação e eu nunca esqueci, porque ele era muito simples, né? Tem uma professora que colocou os alunos para andarem com um saco plástico. E eles andaram com esse saco plástico durante, eu acho que 3 dias. Então, todo o lixinho que eles produziam, eles tinham que colocar no saco plástico, né? Tirando, obviamente, algumas coisas relacionadas a, tipo, ir no banheiro, tal, mas esses lixinhos comuns, de balinha, de guardanapo, e aí eles iam colocando todos esses materiais durante 3 dias no próprio saco plástico. E aí, no final desse 3º dia, você pode diminuir isso, né? Dependendo do público de vocês, se ele é mais jovem, né? Se ele é criança, pode ser de 1 dia, 2, se for interessante para vocês. E aí, no final, eles analisavam o que eles tinham produzido de lixo, pesavam o lixo, e aí eles faziam várias
investigações com relação àquilo, né? Qual é a quantidade de material, né? Por que naquele dia ele produziu mais ou menos, se ele tinha muito material orgânico, descartável. E isso era um exemplo que até hoje eu lembro dele, porque eu achei muito interessante. Inclusive, ela apresentou um resultado lá que a maioria dos alunos produziam em 3 dias cerca de 1 quilo de lixo, né? E isso meio que acabou sendo um resultado muito interessante para a turma. Então, isso é só alguns exemplos, tá? Lembrando que aqui, tudo aqui é exemplo para você extrapolar, se você quiser, utilizar, se você quiser, não só dentro da reciclagem, mas se você conseguir pensar nessas propostas para o seu tema, né? Eu coloquei o tema aqui de todo mundo de uma forma mais resumida, só para tentar abarcar todo mundo, tá? Algumas pessoas vão trabalhar com sistema solar, né? E aí, diversas possibilidades, desde eclipse ao Sol, a posição dos planetas, né? Tem o experimento mais clássico, né, simplificado, que é o da lanterna com a bola, para ver realmente essa relação entre parte que está sendo iluminada em determinado horário do dia, em determinado país, à medida que a Terra gira. Você pode fazer isso também para o eclipse, né? Isso é muito simples, é barato, né? E aí os alunos, e a partir disso você tem várias perguntas que podem ser feitas, né? Existe um outro experimento que ele é muito utilizado realmente na física para várias situações, desde cálculos mais complicados até realmente só demonstração, que é a utilização da sombra no sol. Então, na escola de vocês, se você tiver algum tipo de sombra muito grande que aparece no pátio, e à medida que que as horas vão passando, aquela sombra aumenta de tamanho, diminui. Você pode colocar os alunos para eles verificarem a cada horário a posição dessa sombra e eles começarem a pensar por quê, prever qual é que vai ser o tamanho dessa sombra, né? E aí você pode colocar os alunos para eles medirem a própria sombra, né? Então isso é interessante. Você pode também tentar fazer aquele relógio solar, né? E aí tem várias possibilidades, e uma das possibilidades com relação ao próprio sistema solar, às posições, é a discussão do porquê que existe fuso horário, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, jogar para os alunos por que o fuso horário existe, qual é a importância do fuso horário, se não existisse fuso horário, o que iria acontecer. Existe uma outra, um fenômeno interessante especialmente de viagens a longa distância, tipo do Brasil para a Austrália e do Brasil para a Nova Zelândia, que por causa do fuso horário você ganha e perde literalmente um dia, né? Então, se você sai do Brasil dia 20 e você chega na Austrália, você vai perder o dia 21, você vai chegar lá dia 22, né? Então, você pode jogar isso para o aluno para explicar, né, essa relação de uma perda de um dia. E quando você retorna para o Brasil, você acaba ganhando um dia também, tá? Então, são essas curiosidades que a gente pode abordar e isso acaba despertando algumas informações interessantes e algumas perguntas interessantes dos alunos, tá? E também tem o sistema solar, tem toda a discussão da posição dos planetas, né? A gente sabe que se a gente estivesse um pouco mais perto, um pouco mais longe do Sol, ou a gente pegaria fogo, ou seria muito frio aqui na Terra. Você pode tentar fazer com que os alunos modifiquem as relações ali entre a posição do sistema solar, para ver o que eles acham que poderia acontecer ou não, se o Sol fosse maior, menor, o aquecimento da Terra. Então, tudo isso gera possibilidades de investigação muito interessante a partir dessa questão do sistema solar. Algumas pessoas vão trabalhar com tratamento de água, né? E aqui a gente também tem a possibilidade da criação de filtro caseiro, né? Ele é relativamente barato de fazer, dá para fazer com garrafa PET, algumas pedrinhas, então você pode pedir para grupos diferentes tentarem construir com materiais diferentes, filtros caseiros, para eles avaliarem o que é melhor, o que não é, e tem a possibilidade de utilização de filtro, mesmo aquele filtro de café, para eles incluírem ali, para ver se isso melhora ou piora, né? Algumas pessoas vão fazer visita em loco, né? Tem que lembrar que a investigação ela depende muito de como você conduz o método, tá? Se você pegar o seu aluno para ele fazer a visitação de hospital, de tratamento de água, de canteiro, de comunidade, ele ir e voltar,
não é uma investigação. Ele tem que ir e ele tem que agir como um investigador. Então, ele tem que fazer as perguntas, ele tem que pensar em algumas coisas, né? Solucionar problemas. A gente sempre fala isso, né? Investigação é solucionar problemas, desenvolver possibilidades, pensar criticamente, né? Então, colocar ele para pensar. Então, tenham muito cuidado para as visitas, quando vocês forem fazer. Se você pensar na visita como uma proposta de investigação e não como uma parte de todo o seu plano de aula, você tem que conduzir ela de uma forma puxada para a investigação mesmo, tá? Você pode colocar para os alunos investigarem, né, o que ocorre com a falta de tratamento de água, aí pode ser a parte das principais doenças, né? E aí, muito cuidado com o que eu falei. Não coloque o aluno de vocês para ele simplesmente entrar na internet e descobrir a lista de doenças da falta de tratamento de água, tá? Eles precisam pensar toda essa parte de se eles não beberem água limpa, o que pode acontecer? Em determinado momento, eles podem fazer essa investigação de material didático, né? Entrar na internet, chat GPT, mas eles precisam, antes disso, né, se colocarem nessa posição de pesquisadores. Senão, eles só vão lá pegar a resposta e trazer. Se ele vai pegar a resposta e trazer, não vai funcionar, gente. Vai ficar estranho dentro da nossa proposta, tá? Alguns experimentos também com relação a tratamento de água para os alunos pensarem. Você pode pegar vários tipos de água com sujadas de forma diferente, só com terra, com óleo, colocar só sal dentro e colocar para congelar, para os alunos pensarem por que, que a água limpa congela mais rápido, a água que tem sal demora para congelar, né? E a suja, qual é a que congela mais rápido, que não congela mais rápido, né? E aí os alunos vão lá começar a criar possibilidades, criar hipóteses, tá? Você também pode fazer a simulação de águas para tratamento, então você pode também ter vários recipientes, um recipiente, de novo, só com água e terra, um com água, terra e óleo, e aí você coloca o aluno para pensar qual é a água que vai ser tratada de forma mais rápida, qual é que vai dar mais problema, se o óleo não se mistura com a água, isso é melhor para tirar esse óleo, isso é pior, o que acontece, tá? Para eles pensarem. Tudo, lembra, investigação. O aluno precisa pensar. Você precisa ter certeza que o aluno desenvolveu alguma hipótese, solução, tá? Perguntas, certo? E outra, se você achar que está muito difícil, se realmente você não tiver material à disposição, ou se for uma turma muito pequena e você acha que não vai dar certo, fazer uma coisa muito grande, ou se eles são muito novos, ou se é uma turma muito bagunceira, enfim, você sabe o seu público, né? E você quer fazer uma coisa mais simplificada, você pode jogar esses alunos para fazer um debate simples, para eles literalmente procurarem soluções para aquele problema. Então, você pode fazer uma rodinha e falar, gente, temos um problema aqui de tratamento de água. Se a água não for tratada, o que acontece? E aí eles vão falando. Qual é a solução, gente, para tratamento? E aí eles vão matutando ali o tratamento de água, né? Porque o que pode fazer? Tem que lembrar que a investigação por ensino de ciências, o seu aluno ele não necessariamente precisa ter sempre a resposta correta, né? Você vai ajudar o seu aluno a chegar lá e todo esse caminho que ele faz, mesmo ele dando uma resposta errada ou uma resposta muito absurda, isso é interessante para você compreender que ele encontrou certos caminhos mesmo para uma solução errada, tá? O importante é, de novo, tentar guiar ele para o método científico, para o conhecimento científico e modular a forma com que ele está pensando. Então, lembra que eu falei na última aula? Sempre voltem na última aula, se possível. Todos esses caminhos que o aluno apresenta para você, o certo e o errado, eles vão ajudar na discussão do seu projeto, tá? Então, até tudo que der errado no projeto de vocês, isso é muito importante para você discutir,
tá? Então, não é porque uma coisa deu errado que vocês vão jogar fora. O porquê que aquilo deu errado, ou porquê que o aluno ele teve uma concepção, ou ele tem uma compreensão muito errada de determinado conhecimento, se você tiver um debate sobre tratamento de água e os seus 15 alunos ali, ninguém conseguiu pensar em água, em algo muito simples para solucionar o tratamento, é interessante você investigar aquilo ali, o motivo. E talvez o seu resultado final do seu TCC, ele não seja uma proposta de sequência didática, né? Você acaba descobrindo, você acaba tendo material para explicar a falta de lacuna de conhecimento sobre aquilo, entendeu? Então, não é porque o seu projeto de sequência didática, de investigação, deu errado, que ele não pode ser publicado e que ele não foi interessante. Você pode pegar toda a parte que deu errado do seu projeto e transformar ele para como um estudo de caso de por que deu errado, tá? E aí você pode encontrar várias coisas. Pode ser porque o seu livro didático ele não tem as informações suficientes, ou porque alguma coisa ali com relação à própria sistemática daquela escola não deu certo, né? Se foram alguns alunos, sei lá, que perderam alguns conteúdos na pandemia que deveriam ter sido vistos, ou porque alguma outra influência ali aconteceu, tá? Então, não o negativo na ciência ele também funciona como resposta, tá? Eu acho que tem uma pessoa que vai falar sobre o Aedes aegypti, né? E com relação à produção de repelente, inclusive uma das atividades vai ser a produção de repelente, né? Isso é interessante para ver o que funciona, o que não funciona e por que funciona, né? Eu também faria alguma sugestão, mas depende muito de quem, dos alunos, por causa de cuidado, né? Para ele não se machucar, não fazer coisa sozinho, seria ele investigar as áreas da própria escola ou da própria casa e ver se tem as larvas para coletar, para ele visualizar as larvas e para ele ver por que aquelas larvas surgiram naquele ambiente, né? Isso seria interessante. Você também pode utilizar uma parte mais atual, que é a vacina, né? Colocar para os alunos o que é a vacina, por que a gente só tem a vacina agora, por que a gente ainda não foi vacinado, se a vacina existe, né? O porquê que a gente precisa da vacina, por que é mais fácil a vacina em vez de eliminar todos esses animais, né? Explicar a relação de hospedeiro, porque não é o Aedes em si, né? É o que ele carrega, certo? Eu acho que tem um aluno que vai falar sobre adubo orgânico. Eu achei excelente, porque quando a gente consegue pegar um tema muito específico, né? A gente consegue focar em algumas coisas interessantes só relacionadas àquilo, né? Por exemplo, a reciclagem acaba sendo muito grande, então a gente acaba às vezes se perdendo só com o que as pessoas mais fazem de comum ali. Com relação a adubo orgânico, você pode fazer alguns experimentos em laboratório ou mesmo na sala de aula, que é o mais básico, que é o do feijãozinho. Acho que todo mundo chegou em algum momento da vida na escola a plantar o feijãozinho. Então, você pode pegar cada aluno e ele fazer, né, a plantação do seu feijão com adubo e sem adubo, ou tipos diferentes de adubo, e para o aluno ir desenvolvendo, né, algumas hipóteses de quem que vai crescer mais rápido, quem que não vai crescer mais rápido, né? E aí, esse é uma possibilidade muito simplificada que acaba sendo visualmente interessante, dá para tirar muita foto ali e os alunos conseguem ver, eu acho que no máximo em 2 semanas já ele bem grande, né? Que é um feijão que o feijão em si ele acaba crescendo bem rápido, tá? Algumas pessoas vão trabalhar com plantas medicinais, né? E aí eu acho que muitos desses alunos vão fazer investigação com a comunidade, vão lá na comunidade de novo, cuidado, né? A forma como você vai conduzir esses alunos, coloquem eles para perguntarem, para investigarem, tá? E aí tem algumas possibilidades ali de investigação, né? Que é descobrir quais as plantas são usadas e para quê, né? Que eu acho que é o mais básico. E também tem a possibilidade, né?
de ampliar isso para como é que eles descobriram, né? O que pode virar chá, o que pode comer, né? E o tipo de tratamento que é necessário para algumas plantas, né? A gente tem um exemplo da maniçoba, que a maniçoba ela tem que ser preparada em 7 dias, né? Ela tem que ficar ali fervendo, senão a gente acaba tendo a possibilidade de envenenamento, né? Se o cozimento não for de 7 dias, né? E a gente pode colocar os alunos para pensarem como é que a pessoa descobriu que é 7 dias, o que aconteceu antes, quando comeram antes, como é que eu posso ter a certeza que essas plantas medicinais elas não vão fazer mal ou vão fazer bem, né? E aí também pode extrapolar plantas medicinais para fungos também, né? Os fungos eles acabam, tem fungo comestível, tem fungo que não é comestível, né? Então dá para extrapolar isso. A arborização também apareceu, né? E aqui também tem algumas coisas relacionadas a essa proposta quase que igual da planta medicinal, né? Na arborização a gente não pode plantar qualquer coisa, né? Existem plantas específicas, senão elas acabam sendo invasoras daquele ambiente e vão causar mais mal do que outras coisas, tá? Então existem plantas que podem ser utilizadas para arborização, o famoso IP, né? Por exemplo. Então, por que, como é que descobriram que a gente pode utilizar essas plantas, né? Por que tem plantas que não podem ser utilizadas? O que eu não posso plantar ali? E aí a gente tem algumas possibilidades também de experimento prático, né? Que é a importância da arborização. Então, você pode fazer uma simulação com o termômetro ou a própria sensação do aluno, colocar ele, né, para ver embaixo da árvore qual é a sensação térmica ali e fora da árvore, né? E aí a gente também tem essa possibilidade do aluno pensar nos benefícios da arborização. Então, pode ser rodinha de conversa, debate, por que arborizar, por que não arborizar, o que é melhor, uma árvore ou um toldo, né? E aí coloca o aluno para pensar sobre isso. Eu acho que um ou dois alunos vão falar do uso excessivo de tecnologias, especificamente celular, internet, né? E aí tem algumas possibilidades aqui que eu já falei antes, que é a parte do diário pessoal. Você coloca o seu aluno para ele se auto-investigar, para ele ver quanto tempo que ele usa o celular, por que ele usa, qual é o sentimento que está fazendo ele pegar o celular, se é porque veio uma mensagem ou se é porque ele ficou com ansiedade, enfim. Tá? E aí ele vai fazer aquele diário pessoal, o tempo que ele utilizou, qual foi o programa que ele viu, se foi mensagem, se foi Instagram, se foi internet de forma geral, tá? Você pode fazer também uma experimentação na sala. Eu não sei se... Isso também vai depender muito da dinâmica da sala, né? Se é permitido o celular dentro de sala ou se não é, né? Você coloca os alunos para eles tentarem evitar o uso do celular, né? E aí mas você deixa de uma forma livre. Então, assim, eu gostaria que vocês não usassem o celular. E aí você vai ver que alguns alunos em algum momento vai pegar o celular ou não, e aí você pode também extrapolar isso, por que ele usou o celular naquele momento, o que fez ele usar o celular, né? Ou você coloca ele para tentar fazer isso a semana inteira no dia a dia dele, né? Então, eu quero que vocês tentem não mexer o menos possível no celular e me expliquem o que aconteceu, o que você fez. Então, se você ficou entediado e não mexeu no celular, o que você foi mexer? Foi mexer no computador? Então, você trocou uma tecnologia por outra. Você foi conversar pessoalmente com outra pessoa, tá? E aí, ele mesmo consegue se autoavaliar, né, enquanto dado científico. Algumas pessoas também vão trabalhar com sustentabilidade, né, de uma forma mais geral. Entra também na parte de reciclagem, então você pode, dentro da sustentabilidade, pode trabalhar a reciclagem, né? Você pode pedir para os alunos procurarem no dia a dia dele o que é sustentável, o que é um papel reciclado, né? Se tem produto vegano, orgânico, consumo consciente. Então, ele vai, ao longo daquela semana, daquele dia, ver o que tem de sustentável na vida dele, na casa dele, se a roupa dele é sustentável, né? Ele pode também fazer uma coleta de dados com outras pessoas para perguntar o que é sustentabilidade. Quase ninguém sabe o que é sustentabilidade quando a gente sai dessa conversa dentro da academia, dentro da escola, quando a gente vai para a pessoa comum. Dificilmente ela sabe o que é sustentabilidade, acaba pegando uma parte de achar que é economia, né, que é economizar dinheiro,
mas na verdade a sustentabilidade é bem mais complicado do que isso, né? Então você pode colocar os alunos para simplesmente fazer essa pergunta, o que é sustentabilidade, né? E aí ele já vai ter a coleta de dados dele para analisar, que é a hipótese. Algumas pessoas vão trabalhar com um tema recente, né, de queimadas relacionados à saúde e à biodiversidade. Acho que nesse formulário, no formulário desses alunos, vários falaram que vão fazer entrevista com profissionais, bombeiros e com profissionais de saúde, excelente, para colocar os meninos para criar hipóteses e pegar dados para analisar. Pode fazer roda de conversa para eles tentarem solucionar a questão das queimadas, né? Funciona muito bem também, se você não conseguir entrevista com esses profissionais, que às vezes é complicado a gente ter alguns profissionais de alguns temas para conversar com a gente por causa de disponibilidade, e também os nossos alunos, dependendo da idade, eles acabam ficando mais com vergonha, né, de falar com pessoas que eles não conhecem tanto, tá? Então, uma possibilidade é o debate, rodinha de conversa, vamos solucionar a queimada aqui no Tocantins, gente, o que a gente precisa fazer agora? Funciona também. Você pode pedir para os alunos fazerem análise do ambiente, se forem alunos que têm acesso a celular, para eles tirarem foto de focos de queimadas, né, do caminho dele até a escola, o que ele viu de queimada, né, colocar para tirar foto do tipo de sol, do pôr do sol, porque ali é um indicamento, é uma indicação da qualidade do céu, né, com relação às queimadas. Então, esse sol, por exemplo, que está aqui, ele está muito aqui no Tocantins em alguns dias agora, que esse sol mais vermelho no final do dia, isso é uma indicação negativa das queimadas, tá? Essa coloração vermelho não, ela só existe por causa do excesso de fumaça, né? Então, você pode colocar os alunos para fazerem essas imagens, e aí ele vai criar um banco de imagens, e aí ele vai analisar, né, o que aconteceu naquele dia. Alguns alunos vão trabalhar com metabolismo celular, né? E aí esse metabolismo celular também é um tema muito grande, tem muitas coisas que você pode analisar dentro deles. Então, eu coloquei só aqui algumas coisas mais específicas para ver se talvez funciona melhor. Então, você pode falar só de emagrecimento. Então, o metabolismo celular, você pode pegar aquela parte pesada da bioquímica, se você quiser trabalhar, né, de oxidação, ciclo de Krebs, mas você pode pegar uma parte do dia a dia, né, qual é o significado daquilo em si, né, de uma forma muito prática. Então, você pode falar de emagrecimento, né, e aí você pode fazer com que os alunos analisem essa diferença de calorias que entra, calorias que saem e atividade. Então, você pode colocar várias pessoas, vários cardzinhos de pessoas diferentes. Então, essa pessoa, naquele dia, se alimentou disso, fez tanto de atividade, e os alunos vão fazer essa avaliação. E aí, eles vão ter várias hipóteses ali interessantes. E pode pedir para os alunos irem no mercado e tirarem foto de produtos para fazer análise de rótulos, né, com relação às calorias, pegar alguma coisa muito calórica, uma coisa menos calórica e avaliar qual é a compreensão do o que é carboidrato, o que é proteína, o que é melhor você ingerir para perder peso ou para ganhar massa. Você pode fazer com que os alunos tentem identificar, dentro de grupos específicos, o que tem de diferente. Então, aqui a gente tem 2 atletas. A gente tem um atleta maratonista, que é esse mais magro, e tem um atleta de explosão, que é o atleta de corrida rápida, que ele é muito mais musculoso. E colocar os alunos para pensarem por que eu tenho um maratonista que é atleta e que ele é bem mais magro, e por que eu tenho um atleta aqui de explosão que ele é bem maior. E os dois são atletas e os dois correm, né? E aí existem várias coisas aqui que podem analisar. Esses 2 atletas aqui, eles têm quantidades de tipos diferentes de fibras musculares, né? O objetivo da corrida de cada um é diferente. Então, o maratonista, ele corre 4, 5, 6, tantas horas. Já o atleta de explosão, ele vai correr em segundos, né? É o caso do Usain Bolt, por exemplo. Por isso que ele é maior, né? Então, colocar para os alunos primeiro pensarem. Por quê? Tenho 2 atletas, né? Os 2 é a mesma corrida,
Será que por que os dois têm essa forma corporal muito diferente? E aí depois eles podem aí, a partir disso, fazerem pesquisas de quanto que um maratonista come, quanto que um atleta de explosão come, tá? Outra coisa interessante quando a gente fala de metabolismo celular, invariavelmente a gente fala de mitocôndria, né? Se for essa parte de bioquímica muito específica, aí você pode colocar algumas curiosidades ali para os alunos investigarem, né? Se todo mundo, todo ser vivo tem mitocôndria, tá? Hoje a gente sabe que não, esse é um bichinho chamado loricífera, é um invertebrado, né? Ele não tem mitocôndria nenhum, por exemplo, né? Então você pode colocar para os alunos pensarem qual é a importância da mitocôndria, né? De onde vem a mitocôndria, por que que esse é um ser vivo sem mitocôndria. Então tem algumas coisas assim mais diferenciadas. E também tem a própria influência da luz, né? A gente sabe que a luz ela é muito importante para o metabolismo celular de alguns grupos, especialmente das plantas, e você pode fazer algumas experimentações com o próprio feijãozinho também. Coloca dois feijões para cada aluno. Um vai ficar em uma parte mais iluminada e o outro não tanto, né? Ou outro totalmente no escuro, e eles vão avaliar, né, a importância da luz no metabolismo, tá? Algumas pessoas vão trabalhar com energia em movimento, a galera da física, se eu não me engano, né? E aí tem algumas possibilidades práticas mais comuns, mais gerais, tá? Eu tenho muita dificuldade, né, de pensar alguma coisa para física. Eu nunca trabalhei com física, eu sempre trabalhei com a biologia. Então, para mim, por exemplo, é muito difícil pensar algumas coisas de física. E, na verdade, a física, para mim, ela acaba sendo muito abstrata, ela é muito complicada para a gente ter alguns experimentos práticos, até mesmo laboratoriais, por causa da necessidade de algumas coisas muito específicas e complicadas de, né, para a gente conseguir fazer. Então, coloquei aqui só alguns experimentos mais simples, mas a galera da física que tem mais experiência vai conseguir melhorar isso, com certeza, né? Tem aquele experimento básico de diferentes massas, né, que você vai jogar duas coisas da mesma altura, com pesos diferentes, para os alunos avaliarem, né, tanto a influência do próprio peso e a velocidade. Se você também quiser trabalhar com alguma coisa mais relacionada à comparação, né? Pode ser também relacionar dois atletas, né? Pode ser tanto um atleta, por exemplo, paralímpico, quanto um olímpico, para fazer essa avaliação da diferença de força, energia e movimento entre esses dois tipos de atletas, se existe, se não existe, né? Você pode fazer a avaliação de um não atleta para um atleta, com relação à velocidade, ao movimento, né? A parte de biofísica, biomecânica, né? Então, você pode pedir para os alunos fazerem também a avaliação de corrida de carro também, né? A corrida de carro de Fórmula 1, e eu acho que tem uma outra diferente, que eu não lembro o nome, mas dá para avaliar as duas com relação a isso. Algumas pessoas vão trabalhar com biopirataria e conservação, também preservação, né? A visão da comunidade para alguns animais, animais peçonhentos, animais que não são peçonhentos, tá? Você pode pedir com que os alunos avaliem notícias, então isso seria uma investigação interessante, né? Então, os alunos, eles vão realmente já, desde o começo, investigar na internet, por exemplo, notícias com relação à biopirataria, e aí eles vão fazer a coleta de várias notícias. E aí eles vão avaliar ali dentro qual é o animal que mais aparece nessas notícias, qual é a pessoa ou o perfil da pessoa que acabou sendo preso, né, com esse tipo de material, qual foi a cidade, qual foi a rodovia, qual foi a fiança, né, qual foi o que aconteceu com essa pessoa, qual era o destino daquele animal, e aí os alunos vão fazer a análise dos dados. Então, apesar desse aluno ele ir já fazer essa coleta na internet ou em outra fonte, o objetivo ali, a resposta para a pergunta que ele fez, não está só nessa primeira busca. Ele faz essa primeira busca e ali internamente ele vai ter que fazer uma análise entre os dados que ele tem ali para descobrir a resposta que ele precisa, tá? O debate também funciona aqui, pode jogar, né, para os alunos, gente, a gente tem um problema de biopirataria, como é que a gente soluciona, tá?
Então, também funciona. Também, alguns alunos vão trabalhar com cadeia alimentar, né? Vários alunos vão fazer produção de materiais educativos, isso é interessante também. E como uma proposta, seria essa uma análise, né, visual realmente da cadeia alimentar no dia a dia. Então, o que a gente tem mais comum em quase todo lugar é teia, né? Então, você pode pedir para os alunos avaliarem a teia suja, que vai ter várias coisas lá, mosca, mosquito, para eles tirarem foto e eles avaliarem a importância dessa cadeia alimentar, não só para a conservação, né, da própria espécie, mas a importância para a gente também. Então, a gente sabe que aranhas elas se alimentam de mosquitos que acabam sendo transmissores, então é uma forma de ajudar a gente, né? Pedir para os alunos tirarem foto de predação, então de animais se alimentando, então de uma lagartinha comendo folha, ou de um lagarto comendo um outro inseto, e aí eles vão fazendo a análise disso. A galera da física também vai trabalhar com ondas eletromagnéticas, então acho que uma pessoa vai fazer montagem de circuitos, e aí eu já não tenho como ajudar, porque a minha compreensão de física e das possibilidades de física era realmente muito baixa, mas você e o seu orientador vão conseguir resolver isso melhor que eu. A química também vai trabalhar com estados físicos, né? Para fazer aquela experimentação simples de mudança de estados, né? Do líquido, gasoso e do sólido. Isso funciona muito bem. E também da transformação de objetos, né? E eu coloquei aqui aquele exemplo do fogo, né? Da transformação do fósforo em fogo, do fogo eventualmente em cinza. Então, isso funciona muito bem para os alunos entenderem essa parte de transformação de estado físico. Tem alguns temas aqui que eu não vou fazer nenhuma proposta, porque eu acho que eles são. Eu não sei se são de alguns alunos que não estão dentro de sala de aula, ou se a proposta é realmente uma proposta mais de investigação do método em si. Então, acho que tem uma pessoa que vai trabalhar com letramento e alfabetização de uma forma geral, e alguma que vai trabalhar com assédio e outras coisas, né? Então, eu não fiz nenhuma proposta de investigação, porque eu acho que eu entendi que vão ser temas que vão utilizar muito revisão bibliográfica e a aproximação teórica do método, tá? Então, eu não fiz nenhuma sugestão aqui, porque eu acho que esse tema ele vai ser trabalhado de uma forma um pouco mais diferenciada, tá? E aí, gente, para a próxima semana a gente não tem nenhuma atividade, porque vocês ainda estão. Eu não sei se hoje foi a última turma de presencial, da atividade presencial de TCC2, tá? Então, eu não vou abrir a atividade 2 agora, eu vou abrir a atividade 2 só no próximo sábado, eu vou deixar vocês terminarem, fazer o que vocês precisam fazer para finalizar a atividade presencial, para quem não fez ainda, e para vocês pensarem também nas possibilidades de incluir alguma coisa aqui ou melhorar. Algumas pessoas falaram no formulário que ainda estão com algumas dificuldades, então a minha sugestão é que vocês tentem fechar isso o mais rápido possível, né? Eu sei que vocês receberam algumas orientações dos monitores também, então repensem, né? Tentem fechar já o projeto. Se não conversaram, conversem com o orientador, aprimorem o projeto, já pensem no cronograma, porque a gente já está no final, né, do ano, e como eu disse antes, é bem difícil, né, a gente conseguir fazer alguma coisa já nessa reta final, porque tudo fica mais acelerado, tá? E quem ainda não começou a fazer a escrita, lembrando que o TCC ele vai ser em formato de artigo, se eu não me engano, tá? Eu não sei se tem algum orientador que vai preferir fazer aquele TCC mais clássico, né? Mas existe a possibilidade de fazer já em formato de artigo, é dentro do modelo da UFT, o professor de vocês tem, então já podem começar a fazer a parte da escrita, né? Entrem sempre em contato com o orientador, é ele que vai ajudar vocês, para deixar tudo dentro dessa parte já de investigação científica, para não ter que refazer nada, certo? E aí é isso. Eu queria saber se alguém aqui tem alguma dúvida ou algum questionamento.
Alguém com alguma dúvida? Não? Tudo certo? Olá, professora Lidiane, boa tarde. É Glaucia, tudo bem? Oi, Glaucia. Eu vi que você deu sugestões de bastante sobre a linha de pesquisa, falou sobre um pouco de cada. A minha linha de pesquisa é sobre os animais peçonhentos, os animais não carismáticos, que as pessoas olham para os bichinhos, já queiram matar. E aí eu fiquei aguardando você falar, dar uma sugestão sobre. Eu coloquei o seu ali na parte da biopirataria, porque pelo que eu tinha entendido do seu, você vai falar, você tinha. O seu era perguntado à comunidade, não era? E, e a pesquisa também, vai ser pesquisa, como lá já tem a aranha, que é a viúva negra, que eu vou falar sobre ela, e o índice de acidente com a cascavel também é bem alto lá, e eu vou falar desses animais não carismáticos na própria comunidade. Aí, o que que você está pensando em fazer para o aluno descobrir alguma coisa? Olha, vou perguntar para eles, abrir, juntar a turma, né? Abrir para espaço de perguntas, para indagação sobre a respeito desses animais. E aí fazer um roteiro de atividade com perguntas, levar eles ao local onde está a aranha, mas Uhum. com cuidados para eles não manusear ela, só para eles verem, conhecer, que são poucos que conhecem esse animalzinho, esse insetinho lá na comunidade. E abrir também a questão com o ancião da comunidade, que lá tem uns 3 anciãos na comunidade, próximo lá. Vou estar trazendo ele para a sala de aula, para a gente estar tendo uma roda de conversa a respeito, falando sobre os animais, questionários e uma mini reportagem no local onde tem as aranhas. Uhum. E aí qual seria a minha sugestão para você? Seria você conseguir pegar essa parte dos dados que existem, né? Não sei se você vai usar o Sinan, o Sinan, para os alunos descobrirem, né, dentro da cidade, qual é a, o animal peçonhento, né, que acaba causando mais acidente, e também jogar a responsabilidade para os alunos de como é que eles podem conscientizar a população. Você falou que eles já vão fazer, você vai colocar para eles fazerem uma reportagem, né? Um documentário? Sim, Pronto. isso, Antes disso, coloque a responsabilidade nos alunos, né? Para eles solucionarem o problema desses encontros com os animais, né? correto. É só isso que tem que focar. E na conversa com o ancião, antes disso, pede para os alunos já criarem perguntas que eles vão fazer para o ancião. Tá bom. Entendeu? É Uhum. sempre focando no seu aluno como se ele fosse um pesquisador, né? Para ele realmente criar. A gente volta na mesma coisa, né? Criar hipótese, solucionar problema, descobrir alguma coisa, né? Sempre afastando do que a gente já faz no método tradicional, né? Então ele não pode só ver, né? Ele precisa ativamente participar daquilo ali. Correto. Mais Tá alguém? bom. Obrigada, professora. Nada. Bom, gente. Mais alguém? Deixa eu ver aqui.
A Lenice, não, tudo bem, Lenice, a aula vai ficar gravada e aí vocês podem dar uma olhada depois, tá? Então, gente, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, para próxima aula não tem atividade, só na próxima aula que eu vou abrir a próxima atividade, tá? Então, foquem na finalização do projeto de vocês, já para pensar na implementação, quem ainda não está implementando, e quem já está implementando, só continuar a fazer coleta de dados. Lembrando que o que eu falei aqui são só propostas, né? Então, o que você decidir com o seu orientador é o que está decidido, tá? Então, só lembrem sempre que o nosso foco é o método de investigação para o ensino de ciências. Tem que ficar muito claro que o seu aluno ele foi incluído nessa investigação, certo? E aí, quem tiver alguma dúvida de como a gente pode fazer isso de uma maneira mais fácil ou mais clara, volta lá na primeira aula, que aí eu dei aquela explicação mais resumida, tá? Então é isso, gente. Eu vou parar a gravação aqui. Eu agradeço todo mundo aqui no sábado e até a próxima aula.